Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando por aqui para deixar o segundo vídeo do canal. Como eu disse no vídeo anterior, é, o meu testemunho ele é um testemunho de quase 10 anos, então teria que ser feito vídeo fracionado, né? Nós teríamos que fazer alguns vídeos para a gente chegar então no momento final. E eu tô passando aqui hoje para deixar o início do meu testemunho para você, mulher, para você, futura mãe. Como eu disse no vídeo anterior, eu quero tratar vocês como futuras mães, porque eu acho que essa esperança ela nunca vai morrer do nosso coração, né? É isso que quando a gente pensa numa gravidez, é isso que quando a gente pensa em ser mãe, é exatamente isso que vem. Eu serei uma futura mãe, né? Então, antes de eu iniciar esse testemunho para vocês, eu quero pedir, deixe seu like, se inscreve no meu canal. Ele está iniciando agora, mas eu tenho total certeza das pessoas que ele vai impactar. Eu tenho total certeza de onde esse vídeo vai chegar, porque esse plano não nasceu somente do meu coração em si. Esse plano é um plano que Deus tem para tantas mulheres. Eu digo até assim, quando a gente entra nesse universo de querer se tornar mãe, a gente começa a ver o quanto nós não estamos sozinhas, o quanto a nossa dor, o quanto a nossa luta para conseguir se tornar mãe não é única e exclusiva de cada mulher. Você começa em lugares simples, você vai no mercado, você vai numa farmácia e aí você começa a fazer amizade, conversar com a pessoa e daí você começa a falar da sua batalha, da sua luta, né? E você começa a descobrir pessoas muito próximas que você nem conhecia, mas que estão atravessando exatamente o mesmo deserto. Então, a gente está aqui para se unir em informações, se unir em testemunhos, se unir em oração. Sim, porque a oração, ela é a chave de toda porta. Ela é a chave de toda porta. Para toda obra, para toda vitória. Vitória é essa, aquela que Deus proclamou sobre a sua vida. Talvez os nossos planos não são os mesmos planos de Deus, mas depois que a dor passa, depois que o deserto acaba, a gente consegue de uma forma amável reconhecer aquilo que Deus fez, que era preciso você passar. Então, vamos lá, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe com quem você sabe que precisa, até mesmo mulheres que talvez nem estejam nesse mundo de tentar ser mãe nesse momento, ou mulheres que já são mães, mas mulheres que de repente se sentem muito sozinhas, mulheres que se sentem abandonadas, esquecidas. Eu acho que quando a gente se une, né, para reconhecer que todas nós passamos pelas mesmas coisas, o fardo ele se torna um pouco mais fácil para carregar. Não que a gente se agrade de ver outras pessoas sofrendo, não é isso, mas a gente consegue enxergar na dor igual da outra pessoa um consolo para nós, para a gente poder se unir, né, para a gente poder desabafar, para a gente poder ver o que a outra pessoa teve que fazer para superar a dor, a batalha, onde ela encontrou o consolo, onde ela encontrou o conforto, né, no seu coração. Então vamos lá, para o vídeo também não ficar muito longo. Eu sou casada há 16 anos, inclusive hoje, dia 8 de novembro, nós estamos fazendo 16 anos de casados. Tudo começou em 2003, quando nos casamos, né? O meu grande sonho já era ser mãe. Acho que desde a minha infância isso já foi florescendo dentro do meu coração e eu fui alimentando esse amor. Aí passei a adolescência, a gente começa a fazer planos para o futuro,
né? E eu conheci o meu marido já, a gente começou a namorar, e depois de 5 anos nós nos casamos. Enfim, quando a gente se casou, exatamente 1 ano e meio depois eu parei de tomar o meu anticoncepcional e começamos a tentar, né? Na verdade começou aquela coisa assim, vamos parar o remédio e vamos ver aí quantos meses vai demorar. Na cabeça de toda mulher, é claro que será só alguns meses, né? Toda mulher é assim. A gente toma um anticoncepcional, seja 1 ano, seja 5, seja 10, não importa. A gente acha que vai parar que 6 meses no máximo você vai estar se tornando mãe. E aí a gente parou, né? Eu parei com o anticoncepcional mais ou menos no final de 2004 e o tempo foi passando, né? Nada acontecia e começou já nos primeiros meses de tentativas, aquela frustração já, né? Porque aquilo que eu falei, a gente para o remédio, mas a gente acha que os próximos meses você já vai estar se tornando mãe, né? E não é bem assim que acontece hoje. Então começaram já as primeiras frustrações, né? Vou colocar ali 3, 4 meses e já partindo para os testes de gravidez e todo mês aquela batalha de ai, é pra vir amanhã, eu já vou correr na farmácia e vou comprar um teste, porque a gente fica com essa ansiedade, né? E eu posso dizer até que foi ali que eu coloquei o meu primeiro pé no deserto, porque eu mal sabia o que Deus tinha reservado para mim, né? Quando a gente começa a fazer planos, a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira, mas a gente não sabe o que Deus tem reservado para você. Então eu iniciei tudo isso daí e foram meses após meses de testes negativos, de muito choro. No primeiro ano eu acho que foi o mais difícil, porque o primeiro ano é quando você começa a sair daquela fase de iniciando a tentativa para a fase do desespero, que é quando a sua cabeça começa a dizer para você, talvez você não vai ser mãe, porque você ouve todo mundo falar que com 2, 3 meses engravidou e você não. Então você começa a entrar numa zona de desespero total. E eu lembro que quando eu tava com 1 ano e pouco já de tentativa, uma ex-cunhada minha falou pra mim assim, você tem que ir no médico e você tem que falar que você tá bastante tempo tentando, senão o pessoal não pede todos os exames, eles falam que é normal esperar esse 1 ano, 2 de tentativa, e aquilo foi me deixando mais angustiada. E aí realmente eu fui no médico que eu estava na época e falei que eu já estava entrando no 2º ano de tentativa e nada acontecia. Aí foram feitos vários exames, digo até um exame muito desagradável, muito dolorido, que se eu soubesse o quanto ele era desagradável eu nem teria feito, que é um que chama histerosalpingografia. Ele é muito importante sim, mas ele é muito desagradável, né? Ele descobre se a mulher tem focos de endometriose, né? Se tem alguma obstrução das trompas, enfim. E aí nesse 1 ano e meio que eu tava ali de tentativa, foram feitos todos os exames comigo, todos os exames com meu esposo, e talvez, para nossa alegria, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos problema nenhum, eu nunca tive ovário policístico, eu nunca tive problemas de endometriose, meu esposo também nunca teve nenhum tipo de doença na infância que pudesse comprometer, né, a sua função ali. Então, assim, por um momento nós ficamos muito felizes, porque a gente achava que tinha algum problema. Mas, passado aquele momento de euforia, da alegria, os meses começaram a passar novamente, né? Eles continuaram.
E a gente foi vendo que aquilo foi prolongando muito. E assim, a gente nunca conversou sobre adoção, a gente não entrava nesse processo, porque na nossa cabeça, a qualquer momento isso ia acontecer. E foram passando os anos, 2 anos, 3 anos, e todo mês aquela luta, aquela ansiedade, aquela coisa de ler revista, ler todos os sites que as pessoas recomendavam, fazia tudo o que muitas mulheres que já tinham passado por aquele período e que já eram mães orientavam. Come tal coisa que é bom, toma tal coisa que é muito bom, que ajuda na sua ovulação, que ajuda a manter o útero bem limpinho. E você acaba entrando porque o seu desespero é muito grande, porque o nosso medo é muito grande. E aí eu acabei que tomando muitas coisas, chás, sucos, preparos e tudo, no intuito de conseguir engravidar. E era um período que eu não estava muito firme na minha fé. Posso dizer para vocês humildemente que eu não estava tão apegada a Deus como eu sou hoje. Eu fazia as minhas orações, eu ia na igreja, mas não com tanta frequência, e eu não praticava o que Jesus esperava que eu praticasse. Eu queria, acima de tudo, que acontecesse aquilo que estava no centro do meu coração, que era ser mãe. Indiferente das coisas, para Deus eu me subjugava uma pessoa muito boa. Eu não fazia mal para ninguém. Eu não deixava de ajudar a pessoa que talvez estava próximo de mim, ou até alguém que eu passasse e visse que estava precisando. Eu nunca deixei de ajudar. Então eu me subjugava para Deus como uma pessoa merecedora de ser mãe. Sim, eu merecia. Eu era uma pessoa amorosa, eu era cuidadosa, eu era zelosa com meu esposo, com a minha casa. Então eu me achava no direito de ser mãe. E quando a gente entra nesse período de deserto, de tentativa, a gente acha que a gente não tem que sofrer, que você faz o bem e que você merece ganhar aquele presente de Deus. E quando eu já estava com uns 6 anos de tentativas, porque foram muito tempo, eu lembro que um ex-patrão, eu trabalhava numa empresa e o meu ex-patrão, ele era psicólogo, e eu lembro que a gente estava numa reunião. E quando terminou essa reunião, ele me chamou, ele falou assim, quero conversar com você, vamos lá na minha sala. E eu fui, né? Então a gente sentou, ele ainda até ofereceu um café, e ele falou pra mim assim, Grazi, eu tô sentindo você muito triste esses últimos tempos. O que tem acontecido? É alguma coisa que eu posso te ajudar? E aquilo mexeu muito comigo, porque só quem sabia da minha luta era a minha família, os amigos muito próximos, né? E só. E aí aquilo mexeu, eu não consegui segurar as lágrimas, já chorei e disse pra ele que eu já estava há 6 anos tentando engravidar e que eu não conseguia, e que por que só eu não conseguia? Por que talvez Deus não me queria como mãe? Eu não fazia mal para ninguém, eu ajudava quem me pedia ajuda, eu estendia a mão para as pessoas que estavam precisando. Então por que eu não podia? Tantas mulheres que nem querem ser mães, quantos relatos a gente ouvia de mulheres que tinham bebê e jogava dentro do lixo, em valas, em locais abertos, e jogava o recém-nascido ali. E eu falei para ele, por que eu cuido tão bem da minha casa, sou zelosa com meu esposo, amo ter bichinhos de estimação, por que eu não posso, né? E aí, conversando com ele, ele muito sereno, ele era muito sereno, para ajudar, para conversar, ele me disse assim, foi até uma frase que eu nunca mais na minha vida esqueci, serviu até para eu ajudar outras pessoas em inúmeras situações, não só da forma como para tentar engravidar, mas em inúmeras situações. Então ele virou para mim e me disse, e por que não você?
Por que você não poderia sofrer? O que você tem que é tão especial assim que Deus pouparia você? Sendo que Ele entregou o único filho para dar a vida por você. Então agora me explica, o que você tem de tão especial que você não pode passar por esse sofrimento diante dele? E aquilo foi para mim, eu me senti como se eu tivesse entrado numa sala muito pequena e paredes tivessem descido ao meu lado, eu tivesse ficado trancada numa sala sozinha. Foi exatamente assim que eu me senti, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Eu nunca tinha parado para pensar o quão de sentimento egoísta eu estava carregando por colocar o meu desejo acima de tudo. Eu colocava o meu desejo de ser mãe acima do maior amor de Deus por mim. Então eu não conseguia enxergar isso. Só que naquele dia Deus usou a pessoa que Ele quis para me dar o recado. E isso serviu para me chacoalhar. E aí eu fui embora, né? Com um sentimento totalmente diferente dentro de mim. Eu não sabia nem o que eu pensava, eu não sabia mais o que estava acontecendo, porque mexeu demais. E aí ao longo da semana eu fiquei com essa frase na minha cabeça e eu fiquei abalada, para falar a verdade. Eu fiquei muito abalada, porque aquilo eu não interpretei da forma com que Deus quis me dizer, mas eu interpretei da forma como se talvez Deus estivesse dizendo: se você não for mãe, qual o problema? Tantas mulheres não são mães, existem tantas crianças para se adotarem. Qual será o grande problema da sua vida se eu não te tornar mãe? Parece que eu ouvi Deus falar isso para mim. E eu fiquei sim por alguns meses, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei por alguns meses muito triste com Deus. Eu fiquei muito triste. Eu não queria nem conversar com Ele, para falar a verdade. Muitas vezes as coisas aconteciam ao meu redor porque era Ele querendo que eu falasse com Ele e eu não queria falar. Porque Ele não disse aquilo que eu queria ouvir. Ele disse aquilo que eu precisava ouvir. E eu fiquei magoada. Eu fiquei chateada. Como uma criança, quando a gente diz não para aquilo que ela quer no momento, né? Mas Ele tem um amor inexplicável por nós, porque Ele esperou o meu momento de birra passar, né? Aquilo era um momento de birra, por eu não ter ouvido dele o que eu queria ouvir. E aí o tempo foi passando, eu continuei nas tentativas, né? Muitas lágrimas ainda rolaram dos meus olhos, muita dor ainda exalou do meu coração. Isso eu já estava indo para 8 para 9 anos. E aí eu lembro que eu conheci uma cliente no meu trabalho e ela tinha também 18 anos de casada, e conversando comigo ela falou para mim assim: Grazi, eu vou te indicar um médico que eu fui, que ele é especialista em reprodução, e ele já descobriu inúmeros problemas em algumas amigas que não conseguiam engravidar e tal. Vai lá para você fazer uma consulta, só para você ver o que ele diz, né? E eu marquei a consulta e fui com meu marido. Aí chegou lá, a gente bateu um papo, explicou todo o tempo que nós estávamos na tentativa, e ele pediu novos exames, tanto para mim como para o meu esposo, e saímos de lá. Fizemos todos os exames novamente e depois ali de uns 30, 40 dias nós voltamos para apresentar o resultado. E a gente chegou, né? A gente foi chamado na sala, nós entramos, ele olhou o nosso exame e
com um semblante muito agradável, um semblante muito bom, a gente foi ficando feliz, né? Porque novamente a gente viu que os nossos exames estavam muito bons. E ele realmente virou para nós e falou assim: olha, o exame de vocês está excelente, não tem problemas na fertilidade dele, né, do seu esposo, ele tá com muito, a qualidade dos espermas está muito boa, a motilidade, tudo. Você também não tem pico de endometriose, não tem problemas, né, nos hormônios, está tudo muito equilibrado. Quando acontece isso, eu só tenho uma coisa para dizer pro casal: eu vou encaminhar vocês para o tratamento propedêutico. E na hora eu fiquei assim: oi? O que se trata de tratamento propedêutico? Porque a gente só quer saber de qual o dia da ovulação, qual é o dia que eu tenho que ter relação sexual, qual o dia que tá tudo mais propício para se engravidar. Essa é a grande preocupação das mulheres, em saber essas informações, né? Mas você não busca todas as referências da medicina para abranger tudo isso. E aí ele foi explicar que o tratamento propedêutico se tratava de inseminação artificial, que como nós já estávamos entrando quase no 9º ano de tentativas, era quase que uma certeza que nós éramos estéril por alguma coisa que não estava sendo detectado nos exames. Era uma coisa difícil de se explicar, mas podia acontecer. E aquilo eu senti como um tambor gigante de gelo caindo sobre a minha cabeça. Eu olhei para o meu esposo, ele também com um semblante assim, chocado, né, pelo que a gente ouviu. E eu falei pro médico que nós iríamos parar para pensar, porque nós nunca havíamos conversado sobre isso, porque nós tínhamos aquele desejo nosso de gerar o nosso primeiro filho, né, de sentir aquele milagre. Então a gente não dava brechas ainda para entrar com outras opções, com outras possibilidades. E eu já tinha tido amigas que tinham feito tentativas de inseminação artificial e não deram certo, e a gente sabe que financeiramente não é fácil, né? Então fica a dor, fica o dinheiro que se foi, fica aquela sensação vaga no peito de que não foi preenchido pelo sonho que você queria. E nós saímos daquela clínica muito triste. Meu marido estava com o carro da empresa que ele trabalha, eu estava com o nosso carro, nós nos despedimos, ele foi trabalhar e eu fui também para o meu trabalho. E eu chorei muito dentro do carro. Eu chorei muito, muito. Foi tanto que eu estava toda maquiada, eu cheguei lá totalmente sem maquiagem nenhuma, de tanto que eu chorei. Porque ali para mim foi o ponto final. Foi literalmente o ponto final de acreditar que um dia eu poderia ser mãe. Ali para mim foi Deus dizendo: aceita o fato de que você não será mãe natural. Então foi um período muito difícil. Foi um período muito difícil. Foi complicado, foi dolorido demais para a alma e para o coração. Mas a gente tinha que tocar a vida, né? E aí passou o dia todo, a gente foi embora e chorei muito em casa à noite de novo. O meu marido sempre foi uma pessoa que tentava se demonstrar o tempo todo forte, porque ele via, durante esses 8 anos, ele via o quanto eu sofria. Eu sofria muito, eu chorava todos os meses. Eu chorava absurdamente todos os meses. Então ele tentava se fazer forte o tempo todo para que eu não caísse mais do que eu já estava caída. E aí, depois dessa consulta com esse médico, a gente acabou meio que tentando desencanar um pouco, né? O que não é fácil, a gente sabe, para todas as mulheres que estão tentando, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. E aí passaram-se alguns meses, nós fomos viajar. A gente comprou um pacote pro Nordeste, ficamos 8 dias. E acabou que foi muito bom. A gente conseguiu por alguns meses
deixar a cabeça relaxar e descansar. E aí chegou um determinado mês, a minha menstruação ela é muito bagunçada, sempre foi muito bagunçada. Ela não tem uma rotina certa, ela não tem um período certo para descer, né? O meu ciclo ele não é regular de 27 ou de 28, cada mês acontece de uma forma. Então era muito complicado também eu saber exatamente o dia certo, exato da ovulação, pelo menos assim, 80% de certeza eu não conseguia ter todos os meses. E aí teve um mês que eu sabia mais ou menos o dia que tinha que vir e eu tava sentindo aqueles sintomas que a gente acha que todo mês você tá, né? E eu comecei a sentir aqueles sintomas e eu já comecei a desconfiar, comecei a voltar a ficar feliz de novo, porque eu falei, agora né? Agora não tem como, agora eu tô grávida. E aí a menstruação era pra vir no dia seguinte, não veio, já deu aquele pico maior de alegria, e 2 dias depois e nada. E eu não comprei o teste de farmácia, porque aquilo pra mim tudo tava tão claro que parecia que era a gravidez. Seios muito doloridos, aquela cólicazinha diferente da menstruação. Eu tava tendo uns sabores muito diferentes na boca, um sabor de ferro, assim, parecia que eu tava com ferrugem na boca. Era uma coisa muito louca. E aí, nossa, eu fiquei assim, nossa, muito, muito maravilhada. Só que nessa época eu já estava voltando o meu coração para Deus de novo. Eu já estava pedindo para que ele me abraçasse novamente, pedindo perdão pelo tempo que eu fiquei sem falar com ele, pelo tempo que eu fiquei magoada, pelo tempo que eu fiquei triste. E ele é pai, ele tem o amor maior do mundo por nós e ele nunca vai nos deixar viver na mentira. E aí eu lembro que nesse dia eu fui embora, eu queria fazer uma surpresa pro meu marido, porque eu tinha quase toda certeza. Eu pensei, eu vou falar pra ele hoje, amanhã cedo a gente faz o exame de farmácia, né? E eu fui embora, ele ia chegar mais tarde naquele dia, eu fui embora e quando eu cheguei em casa, assim, toda feliz, eu morava num prédio que não tinha elevador, então eu subi alguns lances de escada, cheguei toda feliz, aí já fui querer preparar alguma coisa pra gente comer, e aí eu senti uma vontade grande de ir no banheiro, assim, de fazer xixi mesmo, e eu fui. E quando eu sentei pra fazer o xixi, eu vi que algo saiu junto, e que não era o xixi. E aquilo, eu senti o meu coração apertar muito forte. E quando eu olhei para baixo, eu vi que era menstruação. Eu posso dizer para vocês que naquele dia foi extremamente inexplicável o que aconteceu comigo. Eu olhei aquele sangue todo descendo e o choro que me veio foi o choro total da minha alma. Foi o choro que acho que brotou como uma nascente direto do meu coração. E eu lembro que eu me limpei. E ali no pequeno corredor do apartamento que eu morava, eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei chorando muito porque a dor estava dilacerando o resto que tinha sobrado do meu coração. E aí, ajoelhada ali, eu caí em prantos e eu fiz uma única oração. Eu disse para Deus: Pai, eu tô aqui agora ajoelhada diante de Ti, eu sei que o Senhor tá me vendo. Se o Senhor não me quiser como mãe, eu aceitarei todos os Teus planos para mim. Eu não mais ficarei brava com o Senhor. Eu não mais me revoltarei contra o Senhor. Eu não Te abandonarei. Mas me preenche com a Sua presença.
para que eu não me sinta uma pessoa vazia mais, porque é assim que eu me sinto hoje. Me preencha com a tua presença. E foi essa oração que eu fiz para Deus, e eu tenho certeza que essa oração, ela subiu muito rápido para o céu. Ela subiu muito rápido. Porque naquela noite, não tem como eu explicar para vocês, para que vocês consigam ver, mas naquela noite, quando eu me levantei daquele chão, eu me levantei como outra mulher, como outra pessoa, e verdadeiramente eu consegui atravessar o final desse deserto sem mais dores, sem mais angústia, sem mais choro. Foi algo inexplicável que Deus fez comigo naquela noite. Isso a gente já estava no final do 8º ano de tentativa. 8 anos. Não foram 8 meses, nem 8 dias. Foram 8 anos. 8. Mais de 100 testes de farmácia. Nem sei quantas contas eu posso fazer de testes de laboratório. Quantas esperanças durante esses 8 anos nasceu no meu coração durante todo o mês, após o período, após o ciclo, né? Então, naquela noite, daquela oração, tudo foi novo. Tudo renasceu. Então, hoje eu quero deixar para vocês essa primeira parte do meu testemunho. E o vídeo já ficou bem grande, então só para finalizar, eu quero deixar para vocês que forem ver esse vídeo, essa nossa fase de tentativa, ela não é agora o mal do século, como muitas pessoas falam só, é o mal do século pela nossa alimentação, pela nossa vida corrida. Não, isso já acontece há muito tempo, há muito tempo. Em 1 Samuel vocês vão ver que Ana, ela pedia muito um filho a Deus. Ela pedia muito. Ela não conseguia conceber. E aquilo era a dor da alma dela. Então um dia ela entrou no templo em estado de espírito muito entregue a Deus. Ela o fez uma promessa. Ela se entregou para Deus em promessa, se ele olhasse para sua filha. Então, pega na sua Bíblia, 1 Samuel, lê a oração de Ana e vocês vão compreender que esse deserto que nós estamos atravessando não é de agora. Deus tem um propósito para cada dor que a gente vive. Deus tem um propósito. Hoje eu não poderia estar testemunhando, estar criando este canal para tentar ajudar todas as mulheres que pudessem ver esse vídeo sem que eu tivesse passado pelo que eu passei. Eu não teria base, eu não teria fundamentos, eu não teria palavras para vir aqui ajudar vocês. Então hoje eu quero encerrar por aqui. Quero dizer para vocês que quiserem deixar nos comentários o seu nome. Eu criei uma caixinha de oração e eu vou me propor junto a vocês. Eu já me propus a Deus, Ele sabe de todas as coisas, e eu vou orar por cada nome que vocês colocarem aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe ricamente a semana de vocês e que vocês sigam firmes, confiantes no amor dele, confiantes naquilo que ele tem para vocês. Não se esmoreçam, não deixem que a dor diga o que vai ser de vocês. Somente Deus tem a última palavra. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!